Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, aniversário do município gaúcho de Santa Vitória do Palmar. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E TEG Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Nosso programa tem Giorgio Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações, edições, sob responsabilidade de Cleiton Lopes. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, a direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O cenário está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Passe direto em pedágios e estacionamentos. Peça a TEG Banrisul no app e pague no Pix ou cartão de crédito. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. E o assunto de abertura do programa desta sexta vem da agricultura familiar, que receberá do Estado investimentos na ordem de R$1.400.000. Uma nova rodada de convênios assinados entre segunda e terça-feira vai ampliar os recursos destinados à agricultura familiar do Estado. Com valores totais de R$1.400.000, serão contemplados projetos de 21 municípios gaúchos. Os convênios foram assinados entre as prefeituras e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR. E de acordo com o titular da pasta, Wilson Kovac, a qualidade dos projetos elaborados nos municípios tem tornado possível as parcerias com o governo estadual. Porque se não fosse nós termos bons projetos, eu não estaria assinando mais um convênio. Então, toda a iniciativa que vocês têm lá é fundamental para que a gente transforme em apoio. Nós continuarmos apoiando quem realmente precisa, que é o pequeno produtor, que é o agricultor, a agricultura familiar e a agroindústria familiar. Nesta rodada de atendimento à agricultura familiar, os projetos aprovados foram na consulta popular, além de recursos de emendas parlamentares. No caso da consulta, foram destinados quase R$678.000, contemplando 10 municípios. Os recursos atendem demandas definidas como aquisição de máquinas, equipamentos, insumos agrícolas e a contratação de serviços. Já os recursos das emendas parlamentares contemplam 11 cidades gaúchas, com mais de R$727.000 destinados à compra de máquinas e implementos agrícolas, insumos e também na prestação de serviços essenciais ao desenvolvimento rural. Até o início de dezembro, a SDR já assinou 174 convênios, destinando R$15.300.000 a pequenos agricultores gaúchos. A Secretaria teve 15 projetos aprovados e, junto com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a SEAP, lidera o número de propostas aprovadas pela consulta popular. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral. Obrigado, Eduardo, que volta agora ao programa para falar da entrega de títulos definitivos de propriedades a agricultores gaúchos. Produtores rurais de 3 assentamentos localizados na cidade de Santana do Livramento receberam nesta quarta-feira seus títulos definitivos de propriedade. Através do programa Assentamento Legal, foram entregues 104 títulos de propriedade, atendendo 74 famílias dos assentamentos Paraíso 2, Conquista do Cerro da Liberdade e Esperança da Fronteira, distribuídos em uma área de 1,9 mil hectares. Os produtores beneficiados participam do Programa Estadual da Reforma Agrária e, de acordo com o governador Eduardo Leite, a atual política sobre o tema busca garantir mais segurança para quem já está assentado e produzindo. Nós acreditamos muito na importância aí de uma reforma agrária que vá, até
essa condição de entregar às pessoas a propriedade das terras, sem ficar na dependência de renovar um termo de posse para a utilização dessas terras a cada 10 anos. Segundo Eduardo Leite, a partir da entrega dos títulos definitivos de propriedade aos assentamentos, a reforma agrária entra em uma nova fase no Rio Grande do Sul. Quando a gente evolui para isso, confere o título de propriedade, a gente alcança a possibilidade dessas famílias de buscarem financiamentos para investimentos, oferecendo como garantia a terra que passa a ser delas, a segurança de que deixarão isso como legado para as suas futuras gerações e estimula-se, portanto, um investimento maior, mais qualificado para a maior geração de riqueza e que se abre agora um novo horizonte. E como eu disse, isso faz uma revolução na vida dessas pessoas, porque elas não precisarão mais viver na incerteza. Os assentamentos gaúchos começaram a ser catalogados no final dos anos de 1990. Contudo, o Estado ainda não havia emitido títulos definitivos de propriedade aos agricultores da reforma agrária. Os documentos têm a força de uma escritura pública e transferem em caráter definitivo a propriedade dos lotes aos produtores. Através do programa Assentamento Legal, o governo gaúcho espera regularizar a situação de aproximadamente 3.300 pequenos agricultores do estado, localizados em 114 assentamentos rurais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral. Obrigado, Eduardo. E o assunto agora é a recuperação de pastagens, que intensifica a produção e diversifica a renda. A transformação dos sistemas agrícolas como um dos pilares essenciais para enfrentar a crise climática teve papel central durante as discussões da COP30. No Brasil, um dos maiores desafios está nas pastagens degradadas. Elas reduzem a produtividade pecuária, agravam a emissão de gases de efeito estufa e aumentam a pressão por abertura de novas áreas. Restaurar esses espaços é uma das maneiras mais eficientes de unir sustentabilidade e aumento de produção. É o que analisa o engenheiro agrônomo André Costenaro. Ele é diretor de Desenvolvimento de Negócios e Inovação da OCP Brasil, que atua no setor de fertilizantes fosfatados. Essa restauração traz benefícios para a conservação do solo e para o sequestro de carbono, fazendo com que o sistema de produção como um todo seja mais sustentável. E no Brasil, o potencial de restauração é enorme, mais ou menos 60% das pastagens têm algum nível de degradação. As pastagens saudáveis aumentam a absorção de carbono pelo solo, o que significa remover gás carbônico da atmosfera. É um processo natural, a partir da fotossíntese. O aumento do estoque de carbono no solo ajuda a mitigar as mudanças climáticas. Como destacado pela companhia durante a COP, o fósforo é um dos pilares desse processo. Ele estimula a formação dos perfilhos e aumenta a capacidade da planta de buscar água e nutrientes em profundidade. Práticas como o manejo 4C, nutriente certo, na dose certa, no local certo e no momento certo, adotadas pela OCP Brasil, e técnicas de conservação do solo, completam a estratégia de restauração de pastagens, que é o primeiro passo para tornar o sistema de produção mais eficiente e sustentável. Depois que ela for realizada, adotar sistemas integrados como lavoura, pecuária e floresta traz benefícios como a melhoria das condições do solo e o aumento do teor de matéria orgânica, tornando todo o sistema mais resiliente. Além disso, os sistemas integrados tendem a sequestrar mais carbono, o que ajuda a mitigar as mudanças climáticas. Do ponto de vista econômico, a integração intensifica a produção de forma sustentável, eleva a produtividade e garante mais estabilidade, diversificando as fontes de renda do pecuarista. Ainda de acordo com o especialista, essa é uma das abordagens que reforçam o potencial do Brasil em liderar soluções práticas com ganhos ambientais, econômicos e sociais para toda a cadeia produtiva. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Obrigado, Bruno. E agora a gente fala do controle do javali, espécie invasora em nosso país. O deputado federal Heitor Schuch entregou nesta quinta-feira um documento ao presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, com reivindicações e sugestões. Entre elas estão a revisão da exigência de autorização com o reconhecimento de firma em cartório por parte dos proprietários rurais
e a ampliação do prazo de validade do certificado de regularidade do IBAMA. Também constam no documento ajustes nas autorizações emitidas pela plataforma CIMAF, a simplificação do cadastro das propriedades e a ampliação e descentralização dos cursos de capacitação. O texto destaca as dificuldades relacionadas ao transporte da carcaça do animal, especialmente diante da falta de oferta regular dos cursos e dos kits exigidos. Segundo o parlamentar gaúcho, o objetivo é garantir mais eficiência às ações de controle, sem abrir mão da fiscalização ambiental, adequando as regras à realidade do campo. Bem, agora no programa a gente fala de bubalinocultura. Um estudo sobre o leite de búfala, realizado no Brasil e publicado em uma revista científica internacional, deve contribuir para o melhoramento genético da espécie. Um estudo sobre a capa-caseína no leite de búfala foi publicado na revista científica internacional Molecular Biology Reports, editada pela Springer Nature, com sede na Alemanha e atuação internacional. O trabalho apresenta dados sobre a composição genética do leite bubalino e contribui para a base científica utilizada em ações de melhoramento genético da bubalinocultura no Brasil. A Molecular Biology Reports publica pesquisas de diferentes países na área de biologia molecular aplicada. A publicação do estudo insere a pesquisa brasileira em um ambiente científico de circulação internacional. O trabalho foi conduzido por pesquisadores do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, São Paulo, e analisou 538 amostras de búfalos provenientes de 6 regiões do estado de São Paulo. Foram identificados 3 genótipos da capa-caseína, AA, AB e BB, com predominância do alelo A na população avaliada. A distribuição dos genótipos variou entre os rebanhos analisados. A metodologia utilizada foi desenvolvida no Laboratório de Genética do IZ. Segundo o pesquisador científico do Instituto, Aníbal Eugênio Versese Filho, o estudo teve origem em um trabalho acadêmico de dissertação de mestrado da aluna Fernanda Santana e envolveu diferentes profissionais da instituição. De acordo com Versese Filho, a identificação desses alelos tem aplicação direta na seleção genética dos rebanhos bubalinos. Desenvolver essa metodologia que vai genotipar esses 2 alelos nos bubalinos, e isso tem uma contribuição importante para seleção, porque o alelo B da capa-caseína está associada com um melhor rendimento do leite para queijo. Na verdade, é o que o produtor de búfalo faz, né? Aqui no Brasil não se vende leite de búfalo, e sim todo o leite praticamente é voltado para a produção de queijo. O pesquisador destaca que a metodologia amplia as ferramentas disponíveis para o setor. É um instrumento que pode ser utilizado nos programas de melhoramento da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, ABCB, oferecendo mais um recurso técnico para a seleção da espécie. Segundo ele, o trabalho integra um projeto científico com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e a técnica já pode ser aplicada na prática. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. Bubalinocultura, que vem vivendo um bom momento de mercado. O exemplo disso foi o 7º remate da Santa Úrsula, promovido em Glorinha. As vendas confirmaram a valorização dos animais, a forte demanda e o interesse crescente de novos criadores do setor. Foram comercializados mais de 350 exemplares com preços elevados. Os terneiros foram os mais valorizados da noite, com preço médio de R$ 11,49 o quilo, enquanto as terneiras chegaram ao valor médio de R$ 10,48. As novilhas fecharam o pregão com o preço médio de R$ 8,59 o quilo, enquanto os novilhos terminaram o leilão com média de R$ 8,45. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco do nosso programa em nome do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. A gente vai para o intervalo e voltaremos em seguida para falar de citricultura aqui no programa. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta sexta-feira, dia 19.
Em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Passe direto em pedágios e estacionamentos. Peça a tag Banrisul no app e pague no Pix ou cartão de crédito. O agro tem voz, na nossa Rádio Guaíba. Bom, e no nosso programa de hoje, neste segundo bloco, a gente vai falar de citricultura a partir de agora, pois o Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria Estadual da Agricultura realizou na última semana uma força-tarefa nas regiões do Vale do Caí, também na Serra, ainda na divisa com o estado de Santa Catarina, ali no município de Torres, para prevenir a entrada do greening, não é? Que é considerada a doença mais grave na atividade, mas que ainda, felizmente, não chegou aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai entender um pouco mais dessa operação e os objetivos, conversando a partir de agora com a engenheira agrônoma Deise Feltes-Riffel, que é a chefe, não é, da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria. Deise, seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa programação da Rádio Guaíba. Oi, Sandro, muito obrigada pelo convite. Bom, satisfação é toda nossa. Essa é uma ação que está relacionada exatamente à época do ano que nós estamos num momento de entre-safra, a gente pode dizer assim? Exatamente, Sandro. Nesse período agora, do mês de dezembro, janeiro, fevereiro, março, é um período que o Estado não tem produção, né? No caso, não é autossuficiente. Então, a gente traz muito de fora do estado, fruto cítrico. Tá. Então, com o objetivo de verificar isso que está entrando, né, sendo importado, vamos dizer assim, a gente fez essa força-tarefa para verificar esses frutos que estão entrando, se eles estão de acordo com o que a legislação prevê, no caso, então, nos protegendo da entrada da doença. Tá bem. Principalmente de Santa Catarina, que vem os citros? São Paulo. Ah, São Paulo, São Paulo. É porque como o clima em São Paulo ele é diferente da gente, Santa Catarina tem um clima mais similar, então acaba também tendo mais essa sazonalidade de produção. E São Paulo, Minas Gerais, Paraná também, acaba que eles têm uma produção mais escalonada durante o ano e conseguem fornecer esses frutos quando a gente não tem produção própria. Sim. Bom, e se é de São Paulo, a preocupação aumenta, porque lá a gente sabe que a doença, os produtores convivem com a doença já há algum tempo, não é? Exatamente, causa danos severos, né? E lá a característica da produção ela é muito mais empresarial, então são áreas grandes. Exato. No Rio Grande do Sul a gente tem uma preocupação muito grande porque são pequenas áreas, são produtores familiares muitas vezes. Sim. E aí tu tem toda a produção comprometida no caso da entrada da doença, né? Então é uma preocupação muito grande pela característica de exploração da fruticultura no estado, que é majoritariamente agricultura familiar. Tá bem. Foram o que vistoriados? Foram caminhões? Como é que foi a operação? Assim, na divisa com Torres, a gente tem um posto. Então, todos os caminhões que estavam entrando, os colegas que estavam lá verificavam qual era o conteúdo da carga. E em caso de sendo vegetais de interesse, eles analisavam. Além dos citros, a gente tem outras pragas que a gente monitora. Então, os colegas também fizeram abordagens em alguns caminhões que não eram exatamente de cítricos, né? Mas aí para outras pragas. No caso dos citros, a gente só parou 4 cargas, né? No momento das barreiras, somente 4 cargas. Laranja, Deise? Então, é de laranja e limão. Tá. E aí, então, essas cargas, elas foram lacradas, porque elas vinham com destino ao Vale do Caí, né? Então, as cargas que foram ali para a região, elas foram lacradas na divisa. E quando chegaram nos packing houses aqui do Vale do Caí, os colegas acompanharam a abertura dessa carga para verificar o status dessas frutas que estavam chegando. Tá bem. Não pode entregar, aliás, não pode entrar fruta com a folha, não é? Exatamente. A fruta tem que vir somente ela, não pode ter nenhum resíduo de planta, porque é mais fácil de o inseto estar aderido numa parte de planta do que vir junto com o fruto. Certo. E se o fruto está contaminado, a gente não tem uma contaminação aqui no estado. Agora, se vir o inseto pode voar em qualquer momento
e aí contaminar. Então, a nossa preocupação principal é com restos vegetais, folhas, ramos, esse tipo de material. Tá. Esse material já foi avaliado? Ele foi para o laboratório? Esse material ele foi para o laboratório, nesse momento ele está sendo avaliado para o laboratório. No Desidério? Para verificar. Não. O Desidério ele só atende análises animais. Animais, no verdade. nosso caso, é um laboratório credenciado ao Ministério da Agricultura, que não pertence ao Estado, né? Que a gente faz o contrato e eles fazem as análises para a gente. Tá, mas aqui é o laboratório aqui da Embrapa, aqui no Rio Grande do Sul? Não, é um laboratório particular. Ah, perfeito. Contratado, então. Ok. Exatamente. Tá. E tem-se um prazo para ter a resposta? Normalmente, em 10 dias, eles nos liberam os resultados. Certo. Bom, claro, é sempre uma expectativa muito grande, né? Porque, repito, nós não temos a incidência do greening aqui no estado, né? E temos uma produção diversificada e em diferentes regiões aqui, não é? Exatamente. Pois é. Bom, além disso, segue o monitoramento em propriedades, não é? Exatamente. Seguimos com o monitoramento das armadilhas amarelas. Nessas a gente tem coletado alguma coisa de inseto também. Existe uma população do inseto no estado. Ela é bem baixa, tá? Mas ela existe. E o que a gente tem coletado, a gente tem enviado também para esse laboratório. Tá. Então, o laboratório, ele nos diz se realmente é a diaforina ou não. E em caso de sendo diaforina, a gente analisa para a presença da bactéria. Certo. Até o momento, a gente já enviamos, na verdade, 14 amostras de insetos. Tá. 3 foram descartadas, 6 foram diagnosticados como sendo a diaforina, sim, foi confirmada, mas na análise ela não tinha bactéria. E ainda temos 5 em análise. Tá. Vamos de novo. Diaforina é o inseto? É o inseto que carrega a doença bactéria de uma planta para outra. Ah, exatamente. Perfeito. Tá certo. Porque o inseto é apenas o vetor, né? O que provoca a doença é a bactéria que ele leva, né? Tá. Exatamente. Ele carrega a bactéria. E aí, por que ele é tão problemático? Porque ele pode voar a uma distância longa e infectar várias plantas, né? Então, ele é o nosso... a gente monitora porque é nele que a gente vai conseguir identificar mais fácil a presença da bactéria. Porque quando a planta estiver infectada e a gente conseguir identificar, essa planta já vai estar bem depauperada, né? Então... acaba que já a doença já se instaurou. E se a gente identificar no inseto, é mais rápido da gente conseguir intervir e evitar a disseminação. Perfeito. Bom, a gente já falou outras vezes, né? E vai continuar, vai insistir, né, nesse assunto, porque a gente não quer que essa doença entre aqui no estado. Mas vamos de novo, vamos recuperar lá. Para o nosso produtor, quais os sintomas na planta que podem acender o alerta? Sim, os sintomas, né? É muito importante que o produtor ele verifique os brotos, os brotinhos, né? Quando a planta está brotando, porque é ali que ele vai encontrar o inseto. Mas os sintomas na planta mesmo são ramos ou folhas amareladas, mais mosqueadas. Os frutos, eles são deformados, eles têm maturação irregular, eles ficam pequenos, feios, assim, muitas vezes caem. Então, com isso, tem-se uma diminuição da produtividade. Então, se o produtor detectar uma diminuição da produtividade, não tiver nenhuma outra causa, que pode ser questão de... sanidade, outra sanidade do pomar, ou então até a questão do solo, ele pode daqui a pouco levantar um alerta. Meu pomar está com uma produção muito ruim, está caindo muita fruta e eu não sei qual é o motivo. Pode ser um indicador, né? Então que eles entrem em contato com a secretaria para que a gente possa estar fazendo uma visita e coletando uma amostra para descartar essa possibilidade, né? E isso vale para laranja, vale para limão, bergamota, lima, vale para tudo? Exatamente, vale para todos os cítricos. E também vale, não é só para produção comercial, né? Se tiver um pé em casa...
Exatamente, vale também para o pomar doméstico, né? Que também ele, né, a bactéria não escolhe onde ela vai se alojar. Então é muito importante que as pessoas também fiquem de olho para a sua planta, né? E na dúvida, entre em contato com a Emater, entre em contato com a secretaria, né? Que a gente tá aí para atender a população. Tá. Quais as características do Diaphorina citrio, o inseto? Ele é um insetinho pequeníssimo. Então, ele é muito pequenininho, ele tem entre 2, 3 milímetros. Nossa. E ele fica num ângulo de 45 graus no ramo. Então, ele nunca tá paralelo ao ramo, ele tá sempre meio inclinadinho, assim. Entendi. Então, Para sugar. E ele ele suga a seiva ou o que? Ele suga, né? E aí, né, nesse ferimento, vamos dizer, é quando a bactéria é transmitida. Perfeito, entendi. Tá bom, então tá aí mais Eu gostaria de fazer mais um alerta, Sandra. Por favor. Assim, para o pessoal que daqui a pouco está com interesse em implantar um pomar, né? Eu quero implantar um pomar de cítricos, como que eu faço? Se for trazer mudas de fora do estado, é outra preocupação que a gente tem. Então, que entre em contato com a gente para a gente garantir que essas mudas sejam mudas sadias que estejam entrando. Muitas vêm de Olambra, né, Deise? Muita coisa vem de São Paulo. Então, para a gente garantir que, ou de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, de onde seja, para a gente garantir que o produtor, né, vá conseguir ter uma implantação correta, né, que as mudas sejam sadias, porque se já entrar muda doente, ele vai perder todo o seu investimento. Então, essa é uma parte muito importante, então, que os produtores que tiverem interesse entrem em contato previamente com a gente, que a gente dá toda a orientação. Muda certificada sempre. Exatamente. Tá bem. Tá legal. Não, é isso aí. Tá feito mais do que o apelo, não é? É uma recomendação, né, essencial pro futuro da atividade, né? Porque caso aconteça, né, um foco pode se espalhar rapidamente, como disse a Deise, não é? O inseto voa a longas distâncias e pode carrear essa doença que ninguém quer que chegue aqui no Rio Grande do Sul. A gente já viu o greening devastando lá nos Estados Unidos, não é? Exatamente. Na Califórnia, eu acho, não é? Tem estimativa de 90% de perda, imagina? Exato. Para um produtor, para o nosso produtor, pequeno produtor, isso é fatal. Condenou, né? Não. Vamos lá, vamos abrir o olho, não vamos deixar que essa doença aí ataque as nossas plantas, nossos pomares da nossa citricultura. Bom, quero agradecer mais uma vez a gentileza por nos atender, a Deise Feltes-Riffel, engenheira agrônoma e chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da nossa Secretaria Estadual da Agricultura. Muito obrigado, Deise, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição para alertar e informar o produtor dos cuidados que ele precisa ter para garantir que a nossa agricultura continue pujante em todos os pontos, né, em todas as culturas. Perfeito. Um grande abraço. Um outro abraço. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, sábado, às 8h30 da manhã. Até lá, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Correio Rural.